empresas de conteúdo, as empresas viraram empresas de dados, empresas de inteligência. Porque, por exemplo, a gente pega hoje no Estratégia, que nossa comunidade tem cerca de 40 mil compradores, né? Salvo aqui se a gente puxar aí os contatos que a Ana tem e tudo mais, cara, acho que a gente chega a quase 45 mil facilmente, tá? 40 mil, LinkedIn, Instagram, os grupos de WhatsApp que não param de crescer e a gente está cada vez mais segmentando por assunto, por região, atendendo especificamente a dor. Por que isso? Porque a gente tem dados, porque a gente estuda o que é que está acontecendo, entende em tempo real ali o comportamento, né, dos compradores. Por exemplo, eu vejo nos grupos de compra alguns compradores que acabam saindo de um grupo. Mas você vai ver aquela pessoa tem três outros grupos. Ela já está em grupo que também tem aquele tipo de informação. O pessoal que está aqui, que entende ali os vários grupos de compras, quem está no 1, 2, 3, 4 e 5, pessoal, esses números, eles são apenas porque os grupos eles têm uma limitação de quantidade. Então, se você está no 1 ou no 3, basicamente você muda o grupo que tem ali as pessoas, mas as discussões, aquele vencedor, o dia a dia de compras é o mesmo. Muda o que a gente trouxe por demanda de vocês, e não são demandas que a gente não perguntou para vocês, se vocês estão demandando. É assim, é todo dia vem gente falar de MRO. Eu preciso de fornecedor, eu quero saber isso. Pô, eu tenho um tal questão aqui, varejo, né? Que tem muito comprador ali de varejo, que é aquela dinâmica diferente. A gente tem um grupo de MRO, varejo, compras internacionais. E aí vem o pessoal, pô, a gente poderia ter um grupo da Bahia. Montamos o grupo da Bahia. Próximos aí, Léo, né, para prestigiar, grupo de óleo e gás, próximos que a gente está vendo, Rio de Janeiro, por estado, Sul, vai ter muita novidade aí, tá? Assim, daqui até o início do ano vai ter muita novidade. Mas aí, voltando a essa questão dos dados, a gente está analisando, estudando o tempo todo. E essa live de hoje, ela surgiu especialmente por, como o Léo disse hoje, a gente fala tanto de tendência, tendência para compras de 2025, tendência para compras de 2030, tendências para o ano que vem, e a gente está observando uma transformação junto com parceiros nossos, com a Ana, que vem com o braço de consultoria, vocês vão ouvir falar um pouco mais aprofundadamente disso aí ao longo da live, mas a gente vem com nossos parceiros, NIB, patrona do Estratégia, a primeira empresa que veio apoiar a Estratégia, as empresas que a gente conversa todo dia desenvolvendo treinamentos customizados, todos os projetos. Falo, Léo, o pessoal me manda aquele e-mail, né, ou então mensagem, ô Ricardo, não sei o que, quanto custa o treinamento para tantas pessoas? Vamos fazer uma reunião. Eu quero entender a dor de vocês, porque a depender do que é o desafio, não é o treinamento, ou do Strategic Sourcing, ou a palestra linda que o Léo dá ali de comprador estratégico, comprador 4.0, né? Ou a Ana, enfim, que é a craque aí de toda estruturação de área de compras que vocês podem imaginar. Não é pegar e comprar, você não está chegando com um sorvete de chocolate, né? Não é commodity. Aqui, para quem compra aí commodity, né? Não é commodity, é só comparação de preço. Nós desenvolvemos treinamentos customizados para resolver o seu problema. O que isso tem a ver com dado? Que todo dia a gente ouve compradores de todos os níveis, setores, diferentes etapas de evolução ali, da maturidade, né? 1.0, 2.0, 3.0. Tem gente que acha que não é 4.0. A real é que a gente não está falando mais de tendência, porque nós, analisando dados, identificamos o que de fato vai acontecer nos próximos anos. Obviamente tem cenários, né? No pior dos cenários, em 2030, compras será a área que ela merece ser, com o nível de relevância que ela merece ser. O pior dos cenários. No melhor dos cenários, a gente vai ter uma transformação tecnológica absurda em empresas de todos os setores. As empresas vão investir para transformar a área de compras. Isso significa que não é só treinamento, isso não significa que não é só implementar ERP ou implementar um sistema, que seja NIB, que seja outro, e PROC, né? É, não é só isso. O comprador, ele é protagonista dessa mudança, ele tem que estar preparado. E, basicamente, graças a gente estar analisando esses dados o tempo todo, a gente consegue trazer para vocês essa visão de futuro do que vai acontecer em compras. Tô certo, Léo?
Ou muda? Certíssimo, meu amigo. Isso é muito bom para a gente já introduzir o nosso tema de hoje, essa live do mês de outubro. Caímos hoje no dia 31 de outubro por uma coincidência muito boa, né? Então, boa noite para todo mundo que está chegando por aqui, a galera que está pelo YouTube, a galera que está aqui pelo Zoom e algumas pessoas que já estão aqui no Instagram avisando que é para vir aqui para o Zoom e o link está lá nos stories para vocês participarem. E eu vou me desconectando aqui do Instagram para a gente poder se concentrar. E a gente vai se concentrando aqui na nossa live chamada de A Grande Transformação em Compras. Aí daí é onde veio esse grande transformação, né? Eu tenho pelo menos, vou fazer 15 anos daqui a pouco na área de compras, mais de 20 anos de mercado, e eu posso entregar a minha idade, ano que vem eu completo 50 anos. Trabalhei na área comercial durante muitos anos no início da minha carreira. Fui convidado para atuar na área de compras já como supply chain manager. Então, eu estava de um lado da mesa, de outro. No dia seguinte, eu estava do outro lado. Então, eu precisei me adaptar muito rápido à área de compras. E nesses anos todos atuando de um lado, do outro lado da mesa, eu pude perceber e viver várias transformações acontecendo no mercado e com olho clínico, né? Bem na área de compras, que durante um tempo eu fui cliente de compras, consegui perceber desde lá nos anos 90, compradores sendo profissionais sendo convidados para a área de compras porque trabalhavam na área de estoque, de armazenagem, então tinha alguma relação ali, ou porque estavam começando na empresa, então começam na área de compras, você que é formado em administração, vem para cá, ó, contabilidade, e compras era formado e até hoje, né, formado por profissionais de diversas áreas, diversas graduações, e foi se formando uma cultura em compras do Brasil muito diversa, muito diversa. Entretanto, algumas culturas, algumas formas de trabalhar se estabeleceram em praticamente todas as empresas, né? Que era basicamente receber uma requisição de compras de alguma forma, seja no papel, seja no ouvido, né? Ela vinha de alguma forma, caía no colo do comprador, uma solicitação para ele comprar alguma coisa ou para ele cotar alguma coisa, e disseram para ele que ele tinha que pegar três preços, não estou dizendo nem de proposta, ele pegar três preços e comprar com o menor. Assim, desde que eu me entendi como comprador, eu vi que o negócio nasceu dessa forma, né? E assim, naturalmente, e qualquer pessoa que estuda um pouquinho sobre metodologia Lean, por exemplo, e a metodologia Lean diz o seguinte: se você não fizer nada, as coisas elas vão evoluir de alguma forma ou de outra, porque é da natureza humana. A gente vê alguma coisa que não está correndo muito bem e o ser humano ele vai melhorando a sua forma de trabalhar porque ele quer trabalhar cada vez com maior conforto, entregar mais rápido, entregar melhor, essa é a natureza nossa. E a gente foi trabalhando cada vez melhor na área de compras, foi fazendo novos processos, foi escrevendo os processos, tendo uma forma mais didática de trabalhar, onde qualquer pessoa que entrasse na área de compras já tinha ali um beabá mínimo de como trabalhar. Só que chegou os anos 90 ali, né? O que aconteceu nos anos 90 começou a assustar os compradores. Uma primeira transformação que a gente pode dizer, os famosos RPs. Aí eu vou falar algumas marcas aqui, mas isso não importa, né? Chegaram os SAPs, chegaram os Oracles, chegaram os TOTUS, e eu posso falar alguns nomes aqui. Outros que nem existem mais, que chegaram para melhorar os processos nas empresas, melhorar a governança na empresa, melhorar o controle de dados, como o Ricardo estava falando aqui ainda há pouco, para a empresa ter alguma forma ou de outra um controle das informações internas, as áreas terem mais conexão, e compras, como está diretamente ligado à parte financeira da companhia, geralmente é a segunda ou terceira área onde o ERP ele é implantado.
Geralmente, nas implantações de RPs que eu participei, começa ali na área financeira, tesouraria, contas a pagar, né? Porque se demorar muito para entrar um sistema, os boletos estão chegando e acabam não pagando, a empresa vai pagando multa em cima disso. Então já começa por ali e naturalmente vem para a área de compras. E nessa época dos RPs, turma, tinha muito comprador desesperado. O que se falava no cafezinho, no happy hour, era só um papo. A gente vai perder o emprego. Vai perder o emprego porque esse negócio de SAP, esse negócio de Oracle, vai acabar com o nosso emprego, a gente vai ser mandado embora. E nada aconteceu. Na verdade, os ERPs vieram, melhoraram muito a relação do comprador com fornecedores, deu aos compradores mais subsídio, né, para negociar com os fornecedores, com seus requisitantes, a partir de dados, de informação, históricos, deu a eles mais agilidade no processamento dos pedidos, na alteração de ordens de compras no sistema. Então, melhorou a vida do comprador. Aí veio uma outra transformação, mais ou menos 10 anos depois, onde as grandes empresas já tinham implantado as RPs, já estavam ali navegando muito fácil com os sistemas de processamento de dados. Daí surge o grande boom da internet rápida nos anos 2000. Já vieram as plataformas de compras, os famosos e-procurement. E o compras vai para o tal compras 2.0, que a gente falava, né? Então, a interface com o fornecedor não é mais uma interface só por telefone ou por e-mail, tem um portal onde você se comunica com o fornecedor diretamente, todos da mesma forma, trazendo mais transparência, processo mais auditável, tudo salvo ainda em servidores, fácil de ser retirado os dados ali, e a comunicação muito rápida com fornecedores, agilizando o nosso dia a dia. E isso tá em processo até hoje. Vem melhorando, vem melhorando. E agora a gente tem uma nova transformação que a gente pode chamar da grande transformação. E eu estou falando agora, não é exatamente agora. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, vocês lembram quando foi lançado o filme Inteligência Artificial? Gente, isso tem mais de 15 anos. Que já se falava e já existia inteligência artificial. Entretanto, assim como os computadores já existiam lá nos anos 70 e chegou na nossa casa e foram pulverizados em toda a população praticamente nos anos 90, 2000, a inteligência artificial já acontece há muito tempo, só que agora ela tem um boom. Ela tem um boom trazendo para a gente digitalização, automação, blockchain, data-driven, tudo que você pode imaginar, né? Chatbot, o chat GPT, que todo mundo já deve conhecer, e as suas variações dependendo das marcas, que trazem para a gente agora a tal grande transformação de compras, onde novamente a gente se depara no dia a dia, seja eu no mercado, seja eu nas aulas, com os meus alunos, com os meus mentorados individuais, os mentorados em grupo, todos com uma aflição, uma preocupação, perdendo sono muitas vezes. O que vai acontecer com a nossa profissão, professor? A IA vai ficar no lugar do comprador? Essa é uma das vertentes da grande transformação em compras. A gente fala muito de ESG, de sustentabilidade, de compras verdes, que até um tempo atrás não fazia parte do nosso dia a dia, muito menos como parte das nossas exigências com fornecedores. E é um caminho sem volta. E a tecnologia chegou para ficar, mas não é para a gente se assustar. Então, essa introdução, trazendo para vocês um pouco do histórico do que aconteceu em compras nos últimos
20 anos, 20, 30 anos, é para a gente entender por que a gente está chamando da grande transformação de compras. Mas diferente do que eu falei, que aconteceu nos anos 90, depois nos anos 2000, pô, 2010, agora a transformação ela é mais rápida. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito mais rápida. O que era o ChatGPT 3.5, agora já está no 4 ponto alguma coisa, e mais de trilhões e trilhões de informações sendo capturadas em milésimos de segundo. O que está acontecendo com o mundo e o que está acontecendo em compras? Dei um primeiro histórico para a gente fazer essa introdução. Já vou chamar a Ana aqui para ela falar um pouco também, lógico, da trajetória dela e de como ela está vendo essa revolução no mercado, essa revolução em compras, né? Em todas as empresas onde ela atua como consultora, como é que ela tem percebido isso e, lógico, como é que ela tem visto essa tendência de compras para os próximos anos. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, bom ter você aqui. Tudo bem. Bom, me apresentando, né? Eu sou a Ana Carolina. Agora, hoje eu descobri que eu tenho mais de 20 anos, né, de experiência em compras, porque eu sempre falo, eu tenho 20 anos, mas hoje a gente fez as contas aí e são mais do que 20 anos, né? Então, atualmente eu sou fundadora e gestora da Misa Consultoria, né? A gente tem uma parceria muito boa aí na consultoria, né, nos treinamentos, junto com estratégia. E é assim, né? É aquilo que a gente estava conversando hoje. Com esse tempo, a gente vai passando por muitas transformações, né? Então, a gente vê ainda que existe muito preparo que é necessário para a gente chegar na utilização da inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, ela precisa de informações nossas para ela trabalhar ao nosso favor. Então, é como quando começou as buscas no Google. Então, se você não souber fazer a pergunta certa, utilizar a informação correta, ela vai te atrapalhar, ela não vai te ajudar, né? Então, você fazer uma pesquisa de mercado utilizando um chat GPT, por exemplo. Então, se você não conhecer da sua categoria, se você não souber, você pode estar utilizando informações que não são corretas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, com toda essa tecnologia e as pessoas, né, o comprador, vai ter que correr muito atrás para poder, se adaptar, né, a se adaptar à nova realidade e como se adaptaram, né? Quem está em compras há muito tempo tinha o compra no papelzinho, que tinha ali na sua mesa todas as requisições, todos os pedidos, o comprador assinava, o gerente assinava, né? A gente tinha aqueles arquivos gigantescos, aquelas empresas enormes que arquivavam os papéis. Então, tudo isso vai mudando, tudo isso vai fazendo parte da. E o comprador, ele, na minha visão, ele está se tornando uma profissão diferenciada. Então, ele está virando, se tornando uma profissão estratégica, não operacional. Então, assim, a gente tinha muito ali, que a gente falou, né? Ninguém nasce e fala, quando eu crescer eu quero ser um comprador, né? Então, você trabalha no administrativo e você acaba cuidando de compras, ou você é do financeiro e você migra para compras. Então, você não tem muito, você não vai diretamente para a área de compras, né? Ninguém cresce. Mas eu sinto que é isso, que a gente está indo para a área de tecnologia, né? Então, o comprador ele tem que entender um pouco de sistema, ele tem que ter ali, ele tem que saber mexer em sistema, saber fazer as perguntas certas, saber ouvir um fornecedor, né? Saber fazer benchmarking e entender que você vai estar aprendendo o tempo inteiro. Então, esse é o grande ponto, o grande choque das empresas quando você fala de colocar uma inteligência artificial em empresas que elas não estão maduras ainda nem para utilizar o e-procurement.
Então, a gente tem sempre assim, às vezes a gente recebe alguns clientes que o cliente fala assim, nossa, não, eu quero que a minha área de compra seja assim, assim, assim. Aí você fala, tá. Aí você conversa com os compradores, você vai conversando. Quando você mapeia, aí você fala para o cliente, olha, você está nesse estágio, Uhum. você precisa dar um passo para depois você ter toda a sua revolução, né? Poder preparar as pessoas aí com treinamentos, né? Para poder utilizar, porque às vezes a empresa tem um sistema que nem utiliza todas as ferramentas dele, né? É verdade, É Ana. isso. É muito bom você trazer esses aspectos que você percebe dentro das empresas para cá, porque, bom, nós somos muitos aqui assistindo ao nosso evento e cada um tem uma realidade dentro das empresas, né? Mas trazer o Ricardo até aqui para a nossa mesa redonda, para o bate-papo, é, a gente vem conversando muito ao longo desse ano sobre essa transformação em compras, porque há 4 anos eu fundei estratégia de compras e de lá para cá eu já tenho percebido uma mudança muito grande, né? E uma delas é a percepção, como você falou, das empresas com relação ao setor de compras, né? Eu acho que a pandemia foi uma tristeza para todo mundo, mas olhando para compras, as empresas, as boas empresas e aquelas empresas que querem se tornar cada vez mais relevantes no mercado, já entenderam compras como departamento estratégico, ou, no mínimo, um departamento que, trabalhado de uma maneira correta, procedimentada e estratégica, traz para a empresa realmente impactos positivos no caixa, né? E nesses 4 anos, o que eu tenho percebido é que mais e mais empresas exigindo profissionais de compras mais capacitados, buscando, como você falou, saídas tecnológicas para os seus processos. Entretanto, a gente não vê o mercado, os profissionais de compras ainda aptos para essa necessidade que as grandes empresas, as boas empresas para trabalhar estão exigindo. Aí trazer o Ricardo um pouco para cá, o Ricardo tem feito pesquisas nessa área para poder atender cada vez mais ao mercado com treinamentos, com consultoria. Ricardo, você também tem essa percepção? Entra um pouquinho mais no detalhe desse grande desafio, né? As empresas buscando profissionais cada vez mais qualificados e trazer a tecnologia para dentro de casa. E como é que você tem visto a qualificação dos profissionais e a aderência à tecnologia, cara? Léo, eu estava ouvindo você, Ana, falando, já estava fazendo algumas anotações, porque nossa ideia é que esse tema vire um e-book, porque a gente precisa compartilhar isso com mais gente, a gente precisa fazer esse conceito circular, né? Vou falar um pouco de números, tá? Primeiro, em relação à relevância da área de compras, que é uma questão que sempre incomoda quem trabalha na área, as lideranças dentro das empresas, e eu estou falando até das grandes empresas, né? Uhum, Ou a sim. área de compras, como eu conheci a área de compras? Eu estava dentro de uma grande empresa, fazia gestão de crise de comunicação, e aí eu via chegar um monte de brinde na mesa do pessoal, e eu falava, cara, o que que vocês fazem, né? E aí, a gente é da área de compras. E eu falei, tá, tudo bem, então vocês gastam, né? Vocês são a área que tem a liberação, né, o visto ali para gastar. E ele falou, não, o pessoal manda brinde, porque tal, mas assim, por exemplo, eu compro embalagem. Sabe o produto que sai ali e tal, com embalagem? Eu compro isso. A gente acabou de fechar uma negociação com o fornecedor para X anos, porque ele tem embalagem com a nova tecnologia que ele desenvolveu junto com a gente para poder, enfim, ter mais sustentabilidade, atender alguns critérios ali de metas e ESG que a empresa tinha, e já tinha feito essa transformação, a gente acabou de fechar, inclusive esse fornecimento dele, ele vai possibilitar que ele tenha outros, porque enfim, empresa grande ali, com filiais, Uhum. Brasil todo, que ele capacite outros fornecedores regionais para fazer a mesma coisa. E eu falei, bicho, eu nunca ia imaginar que a área que está recebendo brinde na mesa tivesse esse impacto de mudar um negócio de um fornecedor para que o cara virasse a referência em transformar a matéria-prima, né, tornar a matéria-prima mais sustentável e no Brasil inteiro. Olha o alcance desse negócio. E economizando, tá? Com menos custo. Com menos Uhum. custo. Léo,
A partir daí eu olhei compras e falei, pô, coisa interessante. Isso era 2018. 19 e 20, pandemia, ou eu atendi setor de saúde na pandemia, suprimentos. E aí faltando tudo, né? Máscara, tal. A crise era de suprimentos. A crise da pandemia foi de suprimentos. 2021, eu comecei a estudar, olhar esse lado de educação, e eu sempre fui research, né? Fazia pesquisa de empreendedorismo, olhava sempre buscando essa coisa da tendência, para que caminho vai? O que está todo mundo discutindo agora é bom, está todo mundo discutindo agora, está todo mundo no calor aí dessa discussão agora, mas daqui a 2 anos tudo vai mudar. A transformação, a digitalização muda tudo em 2 anos. 90% dos dados que a gente tem acesso hoje foram criados nos últimos 3 anos. Olha só. Isso, isso eu estou falando com a tecnologia que a gente tinha há 3 anos, né? Uhum. Imagina a tecnologia que a gente tem agora. A transformação está muito acelerada. Daí eu coloquei o pé em compras, comecei a olhar a questão da capacitação, o comprador operacional, o comprador, o tirador de pedido, né? A bruxa Uhum. do comprador tirador de pedido. Eu devia ter feito esse pin aí pro Halloween, né? O tirador de pedido zumbi ali, porque para mim era essa a visão que eu tinha, mas assim, eu já tinha tido contato ali com o comprador estratégico. A gente fez um piloto de um processo de transformação do comprador com a visão mais estratégica de negócios, que uma área tão importante ela tem que ter a visão do negócio todo. Básico, gente, vocês todos aqui, quem não for assinante da plataforma, quem não tiver na mentoria, quem não conhecia a Ana, quem enfim, só acompanha o Léo aí de conteúdo e tal, visão estratégica de negócio. Como a sua área impacta negócio? Aula Uhum. básica. Porque você está ali por algum motivo, você não está ali só para tirar pedido e receber seu salário acabado. Você tem uma função importante na empresa. Léo, a gente começou a pesquisar. Nos juntamos, eu e você me deu sua missão, que é o Estratégia surgiu para transformar compradores em profissionais estratégicos. Uhum. E aí eu trouxe, você já falava disso, né, da relevância da área de compras, que é justamente o comprador tem essa posição. E aí eu trouxe para você, Léo, mais do que desenvolver o profissional, é o seguinte, esse profissional entender que a automação ela não vai substituir o profissional inteligente. Inteligência artificial, o que a Ana colocou ali, assim, você minimamente tem que aprender como utilizar aquilo. Automação é bom. Sabe aquele trabalho que todo mundo reclama? O famoso corno job, né? Aquele trabalho que todo mundo, pô, tem que fazer a planilha. Nossa, tem que pegar um número aqui. O pedido. A gente está vendendo os treinamentos aqui. Vou dar um exemplo real para vocês, tá? Na última semana, a gente fez 20 propostas para 20 empresas diferentes de treinamentos e consultoria, já envolvendo a Ana, aqui nas negociações. Ricardo, eu quero uma proposta assim, assado, que tem que vir com isso e isso aqui. Você tem que preencher um formulário X, Y, Z com um monte de coisa aqui e tal. Cara, aí eu pergunto para vocês: vocês acham que eu tenho tempo? Eu tenho que preencher, obviamente, eu quero vender, meu papel é vender. Mas vocês acham que eu vou ter o tempo para parar, para preencher essa requisição Ó, toda, esses detalhes claro que não. todos? Eu vou achar tempo. O Léo sabe, a gente troca mensagem aqui até 9 10 horas da noite. A gente começa a trocar mensagem hoje por 5 e meia da manhã. A gente está falando com a Ana que está em Portugal, que já estava vendo mensagem nossa 6 horas da manhã no Brasil. E não entendendo, falando ali, cara, realmente o assunto é importante. Tudo isso que a gente faz, mecânico, que demora, que é burocrático, que é precisa isso. Cara, isso tem blockchain para confirmar ali de onde vem os dados, de onde vem a informação. Tudo isso tem conexão, API, a integração e tudo mais. Integrar, hoje, a coisa mais fácil que tem, você pega um código, coloca em outro lugar, ali aquela tecnologia se conversa. Por que, que a área de compras ainda está fazendo requisição, pedindo para preencher um Excel com um monte de dados e tudo mais? Léo, E, você me Ricardo, pediu para. tem muita empresa que ainda trabalha com requisição via e-mail, tá? Muita empresa que recebe a solicitação de compras por e-mail, trata ali na caixa de entrada, faz as cotações, responde no e-mail e depois que fecha, coloca num sistema. Então, isso é muito, muito comum. Então, como a gente estava falando, a gente tem que tomar muito cuidado com
com inteligência artificial, eu tenho que utilizar, eu tenho que aprender, mas a gente está ali, né? A gente tem o strategic sourcing, a gente tem o spend analysis, a gente tem saber analisar os dados, saber ter a comunicação com o fornecedor, ser assertivo, né? Pegar as informações e utilizar essas informações de forma correta, né? Então, nós vamos ter que começar a. Eu acho que o exemplo do Google é muito bom, porque a Sim, gente não tinha antes buscas no Google. E a gente achava, imagina, aquela informação que estão passando para a gente não é verdade. E se vocês pararem para pensar, é a mesma coisa agora. Não, a gente tem que tomar cuidado com a informação do chat GPT, a gente tem que tomar cuidado com a informação do que eles estão passando. É igual, daqui a pouco não, daqui a pouco é tanta informação que as informações são verídicas. Mas então, é isso que que a gente estava falando, né? Tem muitas empresas que têm pessoas para fazer follow-up. Tem muitas empresas ainda. sim. Uhum. E imagina só, ninguém mais atende telefone. É tudo WhatsApp. E o WhatsApp, ele é facilmente automatizado com uma ferramenta de CRM que é super intuitiva. Então, você coloca os pedidos, tirando as empresas que têm o e-procurement, que já tem tudo isso. Eu estou dizendo ali naquela grande massa de empresas que Sim. ainda utilizam o comprador para ligar. Você pede uma cotação, o fornecedor nem atende sua ligação. Ele quer a mensagem no WhatsApp. E para ele atender, você tem que falar: posso te ligar? Aí a Aham. pessoa atende o telefone, né? Então, a gente tem ali algumas áreas que ainda estão além do colocador de pedido, né? Que assim, que facilmente em 2 anos eu imagino que não vai existir mais. Não, perfeito, Ana, perfeito. E é esse grande lance que a gente tem que trazer para todo mundo que está aqui e que despertou atenção para essa transformação que a gente já está vivendo, né? Eu vou fazer aspas para uma grande amiga da área de RH que ela fala assim, quando a gente fala de tendência, que eu tenho que me adaptar à tendência, na verdade eu já estou dizendo que eu tenho que adaptar ao que está acontecendo hoje para que há 1, 2 anos eu não seja descartado ou que eu esteja estagnado, né? Tendência é aquilo que eu vou buscar para aquilo que ainda não aconteceu daqui a 5 anos, mas que provavelmente vai acontecer. A transformação ela já está acontecendo, a tecnologia já está aqui. Entretanto, mais uma vez, a transformação está acontecendo e o que os compradores, os profissionais de compras realmente interessados em desenvolver a sua carreira, crescer na sua carreira, atingir seus sonhos profissionais e realizar seus sonhos pessoais, eu sou um grande entusiasta de que a gente trabalha para realizar sonhos, né? Realizar nossos sonhos pessoais, né? Não, seja ele qual for, né? Eu quero cada vez melhorar mais profissionalmente, ganhar melhores salários, ter melhores benefícios, trabalhar em melhores empresas para que eu possa realizar meus sonhos junto com a minha esposa Giovana, meu filho João e minha filha Lara. Esse é meu propósito de vida junto à minha família. Por isso eu quero expandir cada vez mais e melhorar profissionalmente. O que os profissionais de compras hoje, dia 31 de outubro, precisam? Nessa primeira passagem aqui, ficar alertas para essa grande transformação que está acontecendo. Porque o que eu tenho visto muito, alunos cada vez mais chegando à nossa mentoria, com uma grande preocupação. O que eu tenho que estudar para me adaptar a essa transformação, a tecnologia e tal do ISG e sustentabilidade, isso e aquilo. Eu gosto sempre de fazer uma primeira pergunta, Ana. Eu acho que a gente converge nesse mesmo ponto e você vai trazer a sua visão das empresas nas quais você faz a consultoria. O quanto você já tem de competência, e competência nada mais é do que uma habilidade comprovada através de resultados, ou seja, eu adquiri a habilidade, coloquei em prática e gero resultados, agora eu posso me considerar uma pessoa competente naquilo. O que você já tem de competente da área de compras hoje? Ponto. E eu bato muito na mesma tecla. Como não existe uma graduação em compras no Brasil, não existe como tem nos Estados Unidos e na Europa, institutos de formação, de certificação de profissionais de compras, onde grandes empresas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa
exigem que os compradores tenham essa certificação, fazer uma similaridade, por exemplo, com o pessoal que trabalha em gestão de projetos, ter um selo do PMI, uma formação do PMI ou do Prince, seja ela qual for, né? Senão a empresa não contrata para trabalhar em projetos. No Brasil, a gente não tem. Se a gente não tem uma certificação no Brasil, o que eu, comprador, hoje, preciso ter para que eu realmente possa sair do comprador para um profissional de compras? Aí parece que é chover no molhado, mas não é, gente. Aí eu vou voltar lá nos anos 90, onde surgiu a tal da metodologia do Strategic Sourcing. Até hoje, eu vejo muitos, mas muitos compradores. No Brasil, hoje, tem cerca de 300 mil, 400 mil compradores, que tratam a sua carreira baseado somente nas suas experiências, e que é muito importante, gente. A experiência somada à competência vai te levar, a altos patamares profissionais. Sua competência Olha, sozinha, né? Se ela não é colocada em prática, não adianta. Então, se no Brasil eu ainda tenho essa percepção de que os compradores ainda não se transformaram em profissionais de compras porque não aprenderam a metodologia que rege a nossa carreira, que é o Strategic Source, como dar o próximo passo para altas tecnologias, saber mexer em vários sistemas, se os primeiros passos não foram dados e consolidados? É igual uma criança que não engatinhou, mas já aprendeu a andar, mas quando corre, cai. Por quê? O básico não foi pavimentado. Então, mano, eu entender um pouquinho de você. Você tem percebido nas empresas que você dá a consultoria, você faz a entrevista com os compradores antes de realmente colocar em prática a sua consultoria. Você tem essa percepção também de que a carreira dos compradores ela é muito baseada mais na experiência que eles trazem ao longo do seu dia a dia, do que das competências que ele tem ao longo do tempo, da formação dele acadêmica, por exemplo? Então, é assim, a gente tem as grandes empresas que elas Uhum, estão muito à frente quando a gente fala de área de compras, né? Então, eu trabalhei em duas grandes multinacionais, onde eles tinham a área estratégica, a área de inteligência de dados, a área operacional. Então, é um cenário completamente diferente, mas eu fiz projetos em grandes multinacionais que ainda não tinham isso, tá? Então, exatamente, exatamente. Uhum. assim, é, você tocou num ponto bem interessante. Quando eu fui fazer, eu me formei em ciências da computação. Então, e comecei a trabalhar na área de compras. Aí eu falei assim, e na época, o comprador ia para a sala de negociação com a HP, com a calculadora, né? Eu nunca tinha visto uma HP na vida. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sei mexer nisso, nem sei para que que serve. E aí os compradores iam lá, trazia para valor presente, fazia. Eu falei, nossa, não, eu tenho que fazer um curso de HP, né? Alguma coisa. E aí comecei a pesquisar e fiz o MBA de gestão empresarial com ênfase em gerenciamento de projetos. Fiz o MBA e tudo, e era impressionante. Por quê? Até na gestão empresarial, quando a gente pegou uma empresa, né, para fazer a gestão dela, o Strategic Sourcing, ele se encaixa em todas as áreas da empresa, no RH, no financeiro, no TI, em compras, em todas. E aí, a gente fez o gerenciamento de projetos que era para o PMO, né? Depois você poderia fazer a prova para você ser o PMO, né? Então, todo o material era baseado na metodologia do PMI, né? E, e aí, assim, o meu grupo tinham pessoas de todas as áreas, né? Tinha pessoas da área de tecnologia, da área de marketing, da área hospitalar. E quando a gente foi fazer o projeto, que foi o projeto final era a abertura de uma empresa, né? Então a gente tinha que ter o projeto desde a construção da empresa até a operacionalização. Foi muito interessante, porque toda essa parte que a gente fala de strategic sourcing, de entender, de toda aquela primeira etapa de fazer o entendimento, o mapeamento de fornecedores, a RFI, a RFQ, aquelas pessoas que estavam no meu grupo, por exemplo, né, do TCC, elas nunca tinham ouvido falar. E eram pessoas de grandes empresas.
E elas não faziam ideia que uma área de compras fazia esse trabalho. Para eles, era só assim: ixi, a área de compras da minha empresa não entrega, vem tudo atrasado, compra errado. Então, quando a gente mostrou o tamanho do trabalho, as pessoas ficaram assim. Então, é isso que eu acho, assim. Eu acho que é um trabalho muito grande. E que a pandemia veio, a área de compras, foi como o Ricardo falou, né? Da área hospitalar, todo mundo voltou para os olhos para a área de compras, né? Então, isso deu essa mudança de preços também, essa oscilação, com guerra, com falta de produtos. Então, todo mundo começou, aquela área que ia lá, chegava o pedido, colocava o pedido, tiveram que buscar itens diferentes. Então, são coisas que eu acho que é o grande ponto, eu acho assim, principal é isso. E é assim, eu acho que a chave toda está na comunicação, né? Então, tem a inteligência artificial, mas a gente precisa entender o que eu estou comprando, né? Eu fiz um projeto recente que era a compra de um equipamento. Antigamente, se você ia comprar um equipamento e você tinha uma diferença de preço muito grande, você já descartava aquele fornecedor que tinha um valor muito baixo. Por quê? Porque você falava assim, não, eu tenho ali uma média de preço, esse cara que cobrou muito e esse cara que cobrou muito pouco, esse aqui não entendeu o escopo e esse aqui tá fora, né? E aí eu peguei esse que estava muito barato, né? E eu fui entender. O cara era um fabricante da China e ele me mandou os vídeos me mostrando por que que o produto dele era muito mais barato. Porque o produto dele não tinha interação humana na produção daquela máquina. Então, ele produzia aquela máquina com um custo baixíssimo. Uhum. E aí, ele otimizava tudo, otimizava transporte, até a conta da entrada desse produto no Brasil, por ter algumas particularidades, ele diminuía até o imposto. Então, se a gente não tivesse parado, né? Se a equipe não tivesse parado, prestado atenção para entender, para ver o porquê, então assim, o mercado mudou. Uma coisa que você já estava acostumada, e a mesma coisa para negociação. Ah, não, você tem que chegar nesse valor, você tem que conseguir. Não existe mais isso. O fornecedor não vai ser sustentável. Se você não entender o que você está comprando, o negócio dele ali, se não tiver o ganha-ganha, então aquele negócio de savings absurdos, exorbitantes, tudo, cada vez mais vai afunilando, quanto melhor o seu trabalho, né? Então, o que eu tenho visto muito aí nas empresas é isso, é a gente conseguir olhar sempre fora da caixa, né? Sempre prestar atenção no que o mercado traz, naquelas 4 etapas do Strategic Sourcing, né? Olhar para dentro de casa, o que que Uhum. eu compro, como eu compro, né? O que que eu posso melhorar dentro do meu processo de compras, né? O que eu melhorar no meu processo de compras que eu vou reduzir no preço do fornecedor. Então, o que que tem no mercado de automação? Então, assim, qual o problema que eu tenho nesse item? O problema que eu tenho é na entrega. Eu não consigo fazer a entrega. Tá, eu vou pôr um SLA. Quem vai acompanhar? Qual a automação que eu vou fazer para eu já acompanhar isso automático? Então, tudo Uhum. isso entra nesse novo modelo, né? Sem dúvida. E quando a gente fala de transformação, Ricardo, vou trazer você para a mesa agora, porque é, se a gente fosse olhar novamente, quando eu fundei lá o Estratégia de Compras, o perfil no Instagram, as primeiras turmas de mentoria, e eu tinha um número na minha cabeça, inicialmente de 100 mil compradores no Brasil, né? Pum, beleza. E, pô, quando a gente ia procurar vagas no LinkedIn de uma maneira muito simples, né? Só procurar lá por compras, comprador, seja lá o que for, é, 3 mil, 3 mil e poucas vagas. Passam-se 4 anos. E se entende o quê? Tecnologia pra caramba, número de compradores vai diminuir no mercado, as empresas vão substituir os compradores por máquina, o número de vagas vai diminuir. Qual a realidade que você tem visto, você como interface com grandes empresas, e, pô,
investigando sobre isso. Dentro dessa transformação, o mercado tem se transformado também na busca por profissionais? Como é que você tem visto o mercado hoje, com a quantidade de compradores, quantidade de vagas que tem no mercado? O que você tem visto hoje, Ricardo? Léo, eu ia comentar justamente isso, né? A gente saiu ali desse número de 100, 150 mil compradores. Tinha em algum momento um censo ali que foi aceito, né, de 150 mil compradores em 2021. Em 2023, no ano passado, eu calculei 300 mil compradores, que pessoas profissionais que se identificam como compradores. Isso usando como base o LinkedIn, que, enfim, abrange aí bastante coisa, mas para a gente ter um, um, uma razão, né, aí de proporção, agora, quem procurar compras, suprimentos, enfim, essas áreas, procurement, no LinkedIn, você chega a mais de 400 mil profissionais. Ou seja, os 150 mil dobrou em 2 anos, agora continua crescendo, mas tem um fator que tem chamado mais atenção, que é, quando tinha 150 mil profissionais, o número de vagas era de 1.500 vagas, usando o LinkedIn como referência. O LinkedIn é 93% ali da base de referência de vagas e carreira, né? E oportunidades e crescimento de mercado. 150 mil profissionais, 1.500 vagas, 10 vezes ali o número de profissionais. 300 mil já passava um pouquinho, já estava em 3.500 vagas. A gente olhava ali mensalmente, enfim, aquela vaga o que está aberto, né? Você procura quantas vagas tem, aparece aquele número. 3.500, chegava a 4.000, enfim, isso há um ano. Léo, eu fiz uma busca outro dia e o número está oscilando e chegando a 10 mil vagas de compradores. Olha o crescimento que a gente tem. Assim, não existe poucos mercados, a máquina de fato substitui o ser humano, e são aqueles mercados que você não precisa da inteligência humana, né? A inteligência artificial, ela faz melhores conexões, né? Ela usa os algoritmos, mas quem cria é o ser humano, quem é capaz de pensar estrategicamente é o ser humano. É bom, por isso que a ferramenta aí, a inteligência artificial, o ChatGPT, tudo isso que a gente usa aí, as inteligências geracionais, elas usam referências, mas tudo já foi criado pelo ser humano. E aí, Léo, eu vou colocar um ponto aqui que as pessoas não sabem. Vou colocar 2 pontos, tá? Vou colocar um que as pessoas não sabem. Nós, na assinatura, na plataforma de estratégia de compras, com quase 100 profissionais que assinam a plataforma, a gente já tem 2 pessoas assinantes que não são compradores, que são pessoas de outras áreas, uma de pesquisa e desenvolvimento, a outra não lembro agora qual é a área, mas eu acho que é uma área técnica, querendo trabalhar em compras. Pela primeira vez, aquela coisa que se fala, né? 99% dos compradores querem de paraquedas, Você socorro não de escolheu trabalhar em emergência, compras, né? compras que te escolheu, as pessoas estão escolhendo trabalhar em compras. Isso só corrobora com o fato de que o mercado está crescendo. E aí tem um negócio que a Ana colocou, né, em relação a como vai mudar, como está mudando as empresas. Nós fizemos, junto com NIB e com outros patrocinadores, um evento voltado exclusivamente para diretores e CPOs. Só quem tem acesso a esse vídeo é o pessoal que está dentro da plataforma, tá? Exclusivo, enfim, não é um negócio que a gente vai colocar no YouTube, não vai disponibilizar, porque de fato foi um evento que foi exclusivo, tem outro para acontecer, que também os assinantes da plataforma têm acesso, diretores e CPOs de compras. Nesse evento, uma grande consultoria, uma da Big Four, apresentou o processo todo de compras, desde da identificação da demanda, que foi por inteligência artificial, até a conclusão feito por inteligência artificial. O processo todo. Uhum. O processo, o que o ser humano estava ali para fazer? O ser humano estava ali para colocar o que ele precisa de estratégia. É o requisitante que precisa entender como ele vai requisitar, o que ele precisa de fato. Não é só a característica técnica, o número da peça, tal, não é só isso. Assim, eu preciso resolver um problema da empresa. Pensa maior, eu preciso resolver um problema da empresa. Itens são compráveis, itens talvez sejam as categorias que mais
vão ser automatizadas. Hoje você tem marketplace para tudo, de B2B, marketplace B2B. Mas você tem que resolver um problema. Eu tenho que montar uma nova máquina, eu tenho que fazer isso, a indústria está crescendo, você tem que resolver esse problema. O requisitante é uma pessoa que entende daquilo, o superintendente industrial. Ele entende daquilo. Engenheiro, entende daquilo. Ele fala, cara, precisa disso aqui. Ele vai lá, coloca na requisição do sistema. O sistema vai, busca, faz a varredura de fornecedores, não compara só preço, prazo, confiança, ou pega ou faz a caça às bruxas ali, né? Ver se está Sim, tudo sim. certinho. Busca compliance, due diligence, faz tudo. Você está postando, Léo, ali os cases reais dos compradores que deram errado, né? Assim, não é só o preço. Às vezes você pegou pelo preço, aconteceu uma questão que no seu contrato você não teve a segurança, faltou determinada matéria-prima, a empresa ficou sem fazer negócio. A inteligência artificial buscou isso tudo, fez a comparação de fornecedores, entregou, mostrou, apresentou, o decisor de compras, junto com a área, identificou ali qual seria o melhor fornecedor, deu ok naquela compra, o próprio sistema fez o contrato, colocou as cláusulas, segurança, garantia, etc., enfim, prazos, tudo que envolve ali a gestão do contrato, foi para assinatura, assinou, fez a inteligência artificial, fez os 90% operacional, que é aquele trabalho que a pessoa fica de saco cheio de fazer e tal, a inteligência artificial que fez. Aí eu tenho conversado muito com a Ana, né, Ana, a gente falando aí dos projetos e propostas de trabalho, todas as empresas aí que a gente tem conversado, e surge sempre aquela coisa. Primeiro, eu tenho uma equipe que não é comprador e que virou comprador. Ainda tem isso, né? Tem uma equipe de 10 pessoas, tem 4 que são compradores e 6 que não são compradores, usando um exemplo real, tá? Primeiro, o equilíbrio. Vamos equilibrar, vamos equiparar aqui os níveis. Qual é a primeira coisa que o gestor fala? Todo mundo entender compras estratégicas. Todo mundo entender que não é só fazer pedido. Entender gestão de fornecedores no nível alto. Daí, Ana, vou te passar a bola aqui para Ana. Você aí dentro dos projetos, da consultoria, o que é que pega mais, tem pegado mais forte? Se é essa divisão do tipo de compra, por estratégico, por indireto, enfim, pelo nível ali de profundidade de atenção que se dá ao item ao que vai ser comprado, ou é já algum passo de transformação ou de crescimento? Enfim, conta um pouco desse trabalho de consultoria para a gente. Olha, você quer um exemplo típico que é muito, muito comum e que a gente tem bastante cliente? É assim. A empresa fala assim: não, eu já tenho os meus compradores estratégicos e eu tenho o operacional, certo? Aí você pega uma categoria simples, segurança. Você pega uma categoria de segurança. Ah, não, segurança, eu contrato com a empresa X e controle de acesso com a empresa Y. Aí você vai entrar na empresa, você conversa com o comprador estratégico, e aí quando você vai analisar, você vê que além daquele contrato com a empresa X que você tem de segurança, você tem um contrato grande, você tem mais uns 15 contratos pequenos. E aí você fala assim, tá, mas o que que você... Não, não, esses contratos pequenos é a área operacional que faz. Porque as minhas unidades pequenas, eu não compro, porque o meu comprador estratégico não vai fazer uma compra de 1.000, 2.000 reais mensal. E aí você fala, mas espera aí, eu concordo que o seu comprador estratégico não vai fazer pedidos de 1.000, 2.000 reais mensal. Mas isso é um serviço. É um serviço que, se o seu comprador estratégico bater um papo com o seu comprador operacional e vocês fizerem um contrato, você vai tirar um peso desse comprador operacional de muitas linhas de pedido que ele tem que fazer, do seu coordenador operacional ficar aprovando e dependendo do valor do seu gerente. Então, a gente pega muitos casos assim, que as pessoas dentro da empresa não se conversam. Então, isso é bastante comum, né? Um outro exemplo também que a gente tem é assim, a empresa cresce,
e não muda as linhas de aprovação, não muda suas políticas, não muda seus procedimentos. Então, o coordenador, o gerente, fica sobrecarregado de aprovação, de assinatura de contrato. Por quê? Porque itens que deveriam estar no coordenador e parar no coordenador, por quê? Porque o volume mudou, as compras cresceram, os valores, todo ano, os preços aumentam, o volume de compras aumenta, né? Então, a empresa cresce, e aí você não sabe por que que o seu gerente fica lá até quase meia-noite aprovando pedido, assinando o contrato, você não consegue entender. Mas por quê? Ninguém parou para analisar a base de dados da empresa e entender se os processos e procedimentos estão aderentes à política, se faz sentido, né, para a nova realidade da empresa. Então, assim, a área de compras tem muito impacto em toda a empresa. Por isso que eu sempre gostei de visitar fábrica, de entender. Eu ia para as fábricas e falava, a gente ia para as fazendas, né? Então, eu contratei por muito tempo mão de obra, né, que fazia a colheita ali das fazendas. E eu falava, não, eu quero que você me leve na fazenda, me mostre por que que tem que ser uma pessoa colher, não pode ser uma máquina. Por que que o bag tem que ser tão resistente, né? Por que que o caminhão tem que ser. Então, a gente fazia o acompanhamento, né? Por que que o combustível tem que ser do posto, né? Qual é a vantagem de eu ter o combustível dentro da minha empresa ou de eu contratar direto dos outros locais? Então, esse tipo de informação é muito bom, né? Que a gente consegue olhando. Então, quando você olha, você entende por que que tem aquela fila de caminhão, entendeu? Como que eu tenho que fazer? Por que que Umas coisas simples, tá? Uhum. Eles, eu cuidei de logística há bastante tempo e eu não entendia por que que demorava tanto para chegar na fábrica se era um caminho tão curto, né? Era muito simples, os pedágios não funcionavam à noite. Então, eles esperavam, enchiam os caminhões, esperava da noite para passar, porque senão o custo aumentava. Era uma coisa que se ele não te conta, o fornecedor ele não te conta. Mas quando você vai lá, você fala, ah, carregou agora, então vai chegar, né? Aí o motorista do caminhão te conta. Então, são algumas coisas que você fica lá do lado do motorista, do lado da pessoa que cuida daquela máquina, que ele te mostra que aquela peça, se parar, você vai parar toda a produção. Então, você consegue, no dia a dia, entendendo, tendo essa comunicação, que nenhuma inteligência artificial vai te dar isso, né? Muito bom, Ana. Então, Muito bom. são duas coisas. E a análise de dados, né, Léo? Eu acho que essa parte de dados é o ponto-chave das novas tecnologias, né? Eles trazem já várias análises, coisas que a gente fala, nossa, eu nunca tinha visto por esse lado, né? Você pega uma planilha em Excel e você joga lá no Copilot, por exemplo, né? Uhum. E pede para ele te gerar análises. Então, ele te gera um monte de análises, né? Como que eu fazia na consultoria? A gente fazia uma lista por escrito de todas as análises que eram possíveis daquela base pra gente, e aí a gente passava por outro analista para ele ir vendo, para quê? Para a gente estressar todo o cenário dos clientes. Então, hoje o Copilot ele traz muitas análises ali, né? De uma base de dados que você consegue enxergar de maneira diferente. Muito bom, Ana. Muito bom. Então, eu queria, nesse quase uma hora que a gente está conversando aqui, fazer um resumão e agora o mentor Leonardo Rosa falando, né? Porque eu adoro trabalhar com metáforas e com analogias de forma que fique muito fácil para todo mundo, né? A gente tem uma nova transformação acontecendo nesse momento, que é a transformação tecnológica no mundo todo e afetando diretamente compras, revolucionando compras, né? É como se eu estivesse pegando o meu aparelho de celular, vou pegar até outro, um iPhone 16, e entregando com toda a tecnologia que ele tem para uma criança de meses, 1 ano de idade. Com a capacidade que ela tem de utilizar tudo que tem ali, ou
parte do que tem ali em benefício próprio. Capacidade muito pouca. Ou seja, a gente tem muita oferta de tecnologia, inovações acontecendo o tempo todo, mas ainda temos no mercado milhares de compradores sedentos em aprender toda essa tecnologia, entretanto, ainda não solidificaram a sua formação. Então, a transformação que eu tenho falado bastante agora é dessa influência da tecnologia. A transformação ela precisa ser de dentro para fora do comprador. Primeiro, na percepção daquilo que a gente falou logo no início, da sua importância para dentro da empresa, para a sua importância dentro do mercado, dos resultados que ele pode gerar através do seu trabalho. Uma vez que dados e informação hoje commodity, ou seja, numa linguagem é livre, gratuito para todo mundo, qual vai ser o seu diferencial profissional? Dizer daqui a pouco que você tem domínio de tecnologia não é diferencial. Todo mundo vai dominar a tecnologia, é só parar um tempo e se dedicar a isso. A nova geração que está chegando em compras agora, que entende compras como uma área, de você trabalhar de uma maneira e alavancar sua carreira de maneira rápida, está chegando agora, está se formando, querendo entrar em compras, é uma turma que já domina a tecnologia, já nasceu com isso. Então, e aqueles que estão há 5, 6, 10 anos em compras, vão dominar a tecnologia iguais a eles, sim. Mas qual vai ser o seu diferencial? Uma vez que tecnologia, informação, dados é igual para todo mundo. Vai ser na sua formação, somada à tua experiência. Porque, como a Ana falou, a tecnologia, a inteligência artificial, o blockchain, o chatbot, tudo isso vão ser pilares da tua carreira. Porque não tem jeito. A gente vai ter que aprender e viver com isso, trazendo benefícios para a gente. Entretanto, o que eu faço com dados e informações? O que eu transformo esse grande quebra-cabeça de peças soltas e transformo isso num quadro do Monet, do Picasso? Que é isso que eu tenho que fazer enquanto comprador. Pegar uma opção de dados, transformar em informação, ter uma estratégia correta para colocar no mercado e trazer os melhores resultados para a minha empresa. E essa estratégia, eu tomo essa estratégia sozinho? Faço essa tomada de decisão sozinho? A tecnologia não vai resolver um grande gap que ainda existe entre compras e os stakeholders na empresa. Ana falou muito bem aqui, minha relação com o requisitante. Meu poder de persuasão, de negociação, a inteligência artificial não vai te ajudar em nada. É você se desenvolvendo cada vez mais em habilidades comportamentais, vou além, em habilidades humanas de relacionamento. A estratégia que você vai tirar dos dados é da sua capacidade de transformar dados em informação em resultados. E essa estratégia ela está alicerçada nas tuas competências, da leitura dos dados, das informações, e nas tuas habilidades de interfacear com requisitantes, com o mercado, de conhecer tecnicamente sobre produtos e serviços, de entrar no detalhe daquilo que você compra e não só aquilo que está escrito ali na embalagem, de entrar no detalhe daquilo que você contrata de serviço e entender que ali tem mão de obra, que ali tem máquinas, que ali tem consumíveis e a relevância de cada item dentro de um todo. Você vai utilizar, sim, a tecnologia para te dar subsídio para isso. Mas as tomadas de decisão vão partir de você pela sua capacidade de interfacear com as áreas, de negociar cada vez melhor, de busca incessante por alternativas de mercado. Um dos pilares do Strategic Sourcing, eu falei isso durante o último encontro da mentoria, está lá. Busca por novos fornecedores, busca por alternativas àquilo que você compra com frequência. Outro dia, eu utilizava um simples controle remoto. Provavelmente já existe uma tecnologia que substitui controle remoto.
Ninguém usa mais controle remoto, né? Exato. Você Então, põe assim, no celular. já está no celular, já está dentro da casa inteligente. Então, é o comprador utilizando a tecnologia nessa grande transformação de compras, mas utilizando aquilo que ele pode desenvolver de mais diferencial para a carreira dele em si e com relação aos demais compradores no Brasil. Aos 400 mil que existem, aos novos que estão chegando. Aí eu estou falando aqui como mentor. Como é que você se diferencia? Lógico, é gerando resultado, não tem jeito. Mas os resultados vão advir de onde? Dos seus relacionamentos. Da sua capacidade de bolar uma boa estratégia, de negociar de uma maneira Léo, humana, negociar de e forma humana. como. A Ana falou de ganha-ganha, né? Negociar de Não, uma então, maneira e assim, humana. e como que você está preparado para vender o seu resultado? Porque às vezes o comprador é bom, ele faz um Muito. bom negócio, Uhum. só que ele não consegue mostrar o caminho que ele percorreu para ele chegar. Porque se ele mostrar para o requisitante, né, para o stakeholder, para o diretor, que ele fez um bom negócio, o requisitante vai utilizar aquele contrato, não vai querer trocar, né? Vai dar continuidade. Então, tem esse ponto aí também da gente conseguir se vender, né? É uma Exatamente. área de vendas também. Esse é um dos pontos mais frustrantes que eu observo nos compradores, é a falta de capacidade de mostrar o seu trabalho dentro da empresa. E mais do que isso, se a gente tem aqui 40 pessoas dentro desse evento aqui, e eu abri uma vaga para vir trabalhar comigo na minha empresa hoje, o que eu vou pedir para esses 40 compradores que estão aqui me mostrar o quê? Resultado. Mas não, eu vejo muito isso. Eu era dono de uma carteira, eu vou pedir para o Rafael Nogueira desligar o microfone, por favor, Rafael. Eu era dono de uma carteira de 30 milhões por ano, 50 milhões por ano. Eu era responsável por X, Y e Z fornecedores. Ok, beleza. Isso não é resultado. O que você fez ao longo dos seus 3, 4, 5 anos de carreira? Quais foram as economias que você trouxe? Quais foram os contratos que você ministrou? Os problemas que você resolveu? É isso que todo gestor quer ouvir na área de compras. Então, quando a gente fala da transformação, a gente sabe que a tecnologia está aqui, a gente vai dominar a tecnologia, eu vou bater nessa tecla todo, o tempo todo, porque ou você domina a tecnologia, ou você vai ser sugado por ela. Existe muita gente preocupada, eu vou perder meu emprego para a tecnologia. Não. Você vai perder seu emprego para quem domina a tecnologia. Diferente. Isso que é muito importante a gente sair daqui com isso na cabeça. A inteligência artificial vai substituir o comprador? Não. O comprador que não souber a inteligência artificial será substituído por aquele que domina a inteligência artificial. Ponto. Entretanto, as suas habilidades humanas, comportamentais, os tais soft skills que a gente fala tanto, eles são fundamentais. Que está na visão analítica, na capacidade analítica, que é a leitura de dados transformando-se em informação para estratégia. É a capacidade de comunicação, como a Ana falou, de você saber comunicar aquilo que você está fazendo até gerar o resultado, porque você precisa convencer outras pessoas da estratégia que você está tomando. Capacidade de persuasão e negociação com o mercado. Capacidade de diligenciar um contrato. A inteligência artificial, a tecnologia não vai diligenciar um contrato. É você quem é que vai acompanhar e observar os riscos ao longo do tempo e mitigá-los durante o caminho, junto com o requisitante, junto com as áreas, junto ao fornecedor. E como propagar isso? Como propagar isso? E as empresas estão cada vez mais entendendo que a tecnologia está nos dando facilidade. Então, ela vai de um time de 20 compradores, ela vai ter a possibilidade de reduzir pela metade esse número de compradores, ficar com aqueles que realmente são bons e saberem gerenciar o seu tempo.
Porque essa relação vida no trabalho e vida pessoal, para as empresas, está cada vez mais importante. Semana de 4 dias, trabalho híbrido. Entretanto, você precisa dar resultado. Como é que você dá resultado? Gerenciando o seu tempo, entendendo como é que eu começo e termino a semana. Onde é que eu vou focar minha energia para gerar melhor resultado e aquilo que eu tenho que posso fazer de maneira mais simples, não de maneira rápida, mas de maneira mais simples, que eu gero um resultado e está tudo bem. E onde eu vou concentrar minha energia, minha inteligência, meu tempo. A tecnologia não vai te dizer isso, ó. Aí nessa aqui você faz isso, naquilo você faz. Não. É a sua habilidade humana que vai trazer isso. Então, dentro dessa grande revolução que a tecnologia está trazendo em compras, o comprador ele pode se valorizar e se distinguir dos outros, vamos dizer aqui, dos outros 400 mil que não estão aqui, desenvolvendo, primeiro, né, habilidades dentro da metodologia de Strategic Sourcing. Não tem jeito. Ou você aprende a metodologia, coloca em prática, desde lá, né, Ana, do Spend Analysis, passando pelos 7 passos, sabe, fazer uma boa leitura de dados, transformando aquilo em categorias, focando nas categorias. 2, aprendendo a negociar de maneira humana, de maneira eficaz, sabendo distinguir como eu negocio uma hora com o fornecedor ou de outro, entendendo que a inteligência emocional é um dos pilares fundamentais da negociação, principalmente nas negociações dentro da empresa. Hoje eu quase perdi a cabeça, por exemplo, mas eu fui lá na minha formação em inteligência emocional, peguei um dos capítulos lá, botei em prática hoje, durante uma conference call. Saber gerir Tem uma, contrato. tem, tem, Pô, tem um ponto também, que eu pego muito isso, tá? Quando a gente faz as entrevistas com os compradores, e aí eles falam assim, nossa, mas eu assisto live, eu vejo os treinamentos, tem muitas palavras que eu nunca ouvi, muitos termos, né? E eu sempre falo assim, uma coisa que eu sempre fiz, sempre tive o hábito, foi sempre que eu escuto uma palavra nova de mercado, né? Quando a gente está participando, quando está assistindo uma live, quando está vendo algum documento, né? É anotar, porque essas traduções você não vai achar, porque é específico da área. sim. Então, e perguntar. Então, eu porque essas coisas, esses detalhes pequenos, às vezes afastam muito. O comprador ele vai se deixando mais para trás, né? Porque ele fala assim: "Ah, tô ficando ultrapassado, eu não entendo nada do que as pessoas estão falando". E aí, se a pessoa te explicar de uma forma mais simples, você vai ver que você já faz aquilo, você já trabalha daquele jeito, você só precisa conseguir trazer aquilo que você faz hoje para os dias de hoje, mostrar, né? Mostrar o caminho percorrido para você ir se atualizando, né? Porque às vezes você tem um monte de informação, como você falou, a gente não tem curso específico. Então, às vezes, a pessoa fala assim: não, eu fiz o MBA em compras no lugar X, né? Eu fiz a pós em compras, mas eu não entendi nada. Por quê? É tudo muito genérico, né? Uhum. Não traz para a sua realidade. Cada um tem a sua realidade dentro da sua empresa. Então, um item que é estratégico para mim dentro da minha empresa é diferente do seu para a sua empresa. E Claro. vão ser tratados diferente. Então, um professor vai explicar que, nossa, não, o combustível é estratégico, tudo. Sim, para uma empresa que compra Sim, muito claro, claro. combustível. Aham. Para uma empresa que só tem meia dúzia de veículos e não compra o combustível, ele não é estratégico. E aí a pessoa não entende como é que alguém disse que é estratégia. É muito depende, né? Quando a gente dá os cursos, fica até um pouco estranho, porque você fala, ai, depende da área, depende da empresa, depende da análise. Isso pode ser prioridade, como pode não ser. Então você fica assim, então você tem que ter muito esse jogo de cintura de Aham. saber aonde eu estou e adaptar. Então eu falo que o comprador que entende do strategic sourcing, ele compra qualquer coisa, qualquer. Qualquer item ele tem a capacidade de comprar. Por quê? Ele vai aprender sobre o item e ele vai negociar esse item com aquilo que ele aprendeu. Porque sempre tem uma área, ele não é a área técnica, ele é a área de compras. Então, quando eles falam assim, ah, não, eu preciso de um comprador técnico,
é a não ser que você precise de algo urgente, né? Então, eu preciso de alguém que já tem experiência para entrar, porque eu preciso ali urgente para resolver. Se não, quando a gente trabalha em consultoria, a gente negocia qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa, Categorias que qualquer você coisa. nem possa imaginar, acho que eu já negociei. Então, é diferente de você estar numa empresa e estar negociando um item específico, né? É igualzinho eu falo da parte de negociação, né? Certa vez eu tive num evento em compras e eu perguntei para todo mundo assim, turma que está aqui, é, vocês acreditam que negociação é uma habilidade fundamental para os compradores? E era um público só de comprador, e todo mundo levantou a mão. Todo mundo, 100%. Aí eu perguntei, quem aqui, fique com a mão levantada, quem aqui fez algum curso de negociação nos últimos 12 meses? 10, 15% manteve a mão levantada. Então, se é fundamental, todo mundo acredita que é fundamental, por que você não estuda? Gente, trabalhar em uma empresa, a forma de negociar com o seu mercado é de uma forma, porque alguns itens são relevantes ou não. Trabalhar em diretos, trabalhar em facilities, trabalhar em diretos, trabalhar em MRO, trabalhar com produtos de produção, com core da empresa, em marketing, são negociações diferentes. E você precisa de ser esse camaleão em negociação que a experiência te dá sim, mas que a bibliografia te entrega bastante. Tudo que um autor viveu está escrito ali em 180, 200 palavras que você aprende e coloca em prática. Erra, acerta, mas está se desenvolvendo. O que um treinamento de negociação de 8 horas, 20 horas, seja o que for, vai te entregar de informação, você, caramba, nunca tinha percebido nisso, agora eu vou colocar em prática. Porque eu sempre negocio da mesma forma, foi assim que eu aprendi, ou foi assim que eu sempre fiz, mas negociação é algo fundamental. E como é que você quer evoluir, sair, por exemplo, de um comprador júnior para pleno, para sênior, e o que diferencia, basicamente, o que cada um faz é o volume e a importância e a relevância das compras que cada um negocia, se você negocia sempre da mesma forma. Não pensa diferente, não pensa fora da caixa, não traz para a empresa soluções diferentes dentro daquele universo que você compra. E como é que você vai sair da empresa que você está hoje, que, pô, provavelmente você não está satisfeito, está querendo ir para uma empresa que valoriza mais a área de compras, que vai pagar melhores salários, que vai te oferecer melhores benefícios, se você não pensa diferente, você não busca uma forma de você se desenvolver de uma maneira diferente de muitos outros compradores. Quando eu pensei na mentoria lá em 2020, pessoal, eu falei, pô, eu já dou aula em MBA, ó, há algum tempo. Já dou aula em cursos há algum tempo. Pô, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Mas não tá transformando. A galera tá saindo da mesma forma. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Então, a forma de aprender também precisa mudar. E essa transformação, já disse isso pra gente. Ah, eu mudei minha forma de aprender, agora eu aprendo online. Não é isso. Aprender online é só você não estar fisicamente numa sala de aula e estar fisicamente onde você quiser. Mas o que você faz com aquilo que você aprende? É um certificado na parede ou dentro da gaveta? O que aquilo te trouxe de resultado? Aumentou o seu salário? Te possibilitou realizar sonhos? Essas avaliações que o comprador precisa ter para sair dessa mesmice, porque a transformação já está aqui e ela vai ser um divisor de águas. Ou você muda a sua maneira de pensar na sua carreira e se transforma no comprador profissional, ou a tecnologia realmente ela vai engolir, porque ela vai substituir aqueles que são operacionais. E aonde você, comprador, pode se diferenciar? Com conhecimento, gerando resultado de uma maneira diferente dos outros 300, 400 mil que existem. Gente, o que não falta, a Ana trouxe aqui muito bem, ela como consultora, são grandes empresas no Brasil buscando bons profissionais de compras. Eu não disse compradores.
profissionais de compras. E eu digo para vocês, e eu sou exemplo vivo de gestor, que tem uma dificuldade enorme de contratar. Passo 4, 5, 6 meses fazendo entrevistas e não consigo contratar. Não, porque sempre batem os mesmos perfis dentro da minha empresa. E eu falo, não serve. Eu vejo o currículo e falo, não serve. Vai bater aqui e não vai dar certo. Por quê? É a mesma forma de pensar, é o mesmo mindset. Que se você olhar Uma lá para os coisa anos 90, que é a mesma coisa. uma coisa que eu fazia muito e funcionava era contratar pessoas completamente fora, nunca trabalhar em compras, mas tinha o perfil. Tinha um perfil estratégico, tinha um perfil de conseguir ter esse pensamento lógico, né? O raciocínio lógico dentro do nosso negócio, do nosso mercado é muito forte, precisa, né? Então você pegava alguém com as habilidades e essa pessoa facilmente se adaptava dentro do nosso negócio. Porque é aquilo que você falou, quando você pedia, me dá um exemplo, o que que você fez diferente? Ah, eu consegui X% de economia, eu cuidava de tantos milhões. Tá, mas como que você fez, né? Como que era o seu relacionamento? O que que você fez de diferente, né? Então, tem coisas assim, a gente tem como você falou, né? O negociar. Isso é muito interessante. Tem vários cursos de negociação, várias técnicas que são interessantes da gente aprender, né? Mas assim, às vezes você está estagnado na categoria. Eu tinha uma categoria que era de pá carregadeira, né? E que era Uhum. sempre a mesma coisa, renovação, tudo. E aí eu fui lá na fábrica, comecei a entender, só que eu fui conhecer o fornecedor. E a gente pagava pela máquina e pela produção, né? Pelo tempo lá, tinha as pessoas que trabalhavam, e aí eu fui onde ficavam as máquinas, né, na empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu percebi que as pás carregadeiras, elas tinham um tamanho de conchas diferente. Aí eu falei assim, peraí, qual o tamanho da nossa concha? Aí ele falou, ah, é tal. A nossa é a maior que tem? Ele, Uhum. não, a de vocês não é, a de vocês é o padrão. Eu falei, não, peraí, se eu colocar a concha maior, eu vou movimentar muito mais com muito menos. Eu vou ter menos pessoas, eu não vou precisar Sim. pagar hora extra. Aí eu falei, mas como é que a gente faz? Ele, não, é só vocês darem o prazo para a gente adaptar e a empresa. E assim, a gente mudou as conchas das pás carregadeiras do Brasil inteiro. E isso foi um saving milionário para dentro da empresa. Por quê? A gente negociava, para ele estava bom, ele não tinha que investir em nada. E aí, quando você vê ali, pô, peraí, eu não tô com o melhor. Tem gente fazendo melhor, né? Então você consegue. Então é isso. A negociação, ela não tá ali em você sentar com o fornecedor, pedir um desconto. Não tá. Você tem que entender o que. Às vezes, assim, às vezes você precisa do operador de máquina, né? Às vezes tem muita rotatividade, isso prejudica a empresa. Então, às vezes, você tem que aumentar para ele pagar uma cesta básica, para ele fazer algo para reter aqueles funcionários. Uhum. Então, você também tem que entender qual é o impacto, porque se um funcionário falta, eu tenho uma máquina parada, isso vai atrasar minha produção, porque até chegar um funcionário substituto, isso vai atrasar. Então, tá, para eu não atrasar, o que que eu tenho que colocar nesse contrato, né? Isso acontece muito nas contratações de segurança, né? Então, algumas coisas que a gente tem que fazer assim que sair um pouquinho ali do nosso dia a dia, né? Sem dúvida. E Ana, resumindo o que você falou, é entender algo que parece básico e poucos compradores fazem, que é o tal do Total Cost of Ownership. Olha, você falou Isso. em inglês, falou difícil. Custo total de propriedade Isso. para trazer para o português e para de uma maneira bem fácil. É o custo total daquilo que você compra, de cabo a rabo. Por isso que lá na mentoria, e tem alguns alunos que estão comigo na mentoria, a gente vai aprender a teoria está toda lá gravada e tal, e a gente vai cair para dentro com exercício. E é porque com exercício baseado na vida real, que os alunos olham, caramba, cara, não tinha percebido por esse lado, não tinha percebido por aquele, vira esse negócio de cabeça para baixo. Se usar assim e não usar assado, será que não melhora?
Pô, não tinha percebido dessa maneira, se a gente negociar dessa forma não é melhor? Pô, a gente vai pagar um pouco mais caro, mas no total a gente vai reduzir no frete. Ou a gente vai mudar alguma coisa no produto que vai parecer mais caro no início, mas depois o fornecedor vai ter uma queda aqui de custo, a gente vai, pô, ter uma queda de preço no futuro, olhar no médio e no longo prazo. Ah, Leão, você não tem ideia da demanda que eu tenho de compras todos os dias. Eu tenho ideia. Eu gerencio vários compradores na minha empresa e já gerencio compradores há muitos anos. Eu tenho ideia do que é isso. Entretanto, mais uma vez, os compradores que se debruçam para entender mais no detalhe, primeiro, a sua profissão, né? Como é que eu tiro proveito da tecnologia, ela ao meu favor, que é a transformação de hoje, para acelerar meus resultados, para ganhar tempo naquilo que eu posso fazer através da tecnologia e me concentrar naquilo que realmente gera resultado, são os compradores que vão ser diferenciados pelo mercado. Não tenho dúvida disso. É por isso que eu martelo muito isso na mentoria. Ó, vamos lá, assistam às aulas que já estão disponíveis, por exemplo, de Strategic Sourcing, de Spend Analysis, de TCO, de Cost Breakdown. E no próximo encontro, ó, vida real. Vamos lá. Por quê? Dentro de um aprendizado como esse, a pessoa, na hora que vai botar em prática na empresa, ela já errou na mentoria, ela já viu o que deu errado, já viu o que deu certo. A Juliana já viu com o Wagner que da maneira que ele fez, ficou melhor do que a dela, então, pô, a dela ficou legal, mas o Wagner, pô, fez de uma maneira mais interessante, eles trocaram ideia no grupo de WhatsApp, e ele viu depois que, pô, a forma que a Silvia fez, pô, é muito parecido com o que ele fez numa outra categoria que ele trabalhava, e a gente vai transformando todo aquele conhecimento no dia a dia ali em resultado para os compradores. Por isso que a aceleração é muito rápida, né? Durante uma mentoria é muito mais rápida do que de um curso, de um treinamento convencional. Por isso que a gente fica um ano ali, ó, martelando ali, conhecimento teórico, prático, conhecimento teórico e prático. E a gente traz profissionais como a Ana para trazer a realidade do mercado para dentro da mentoria, para que os alunos possam ouvir o que está acontecendo fora da minha casinha aqui, hein? Aí a Ana dá um exemplo dessa de uma paz escavadeira, o cara, caramba, gente, por que eu não pensei nisso no produto que eu compro todo dia? Pô, foi muito bom ter conhecido a Ana. Aí no mês que vem eu trago uma outra pessoa de uma outra área que também traz casos e exemplos da vida dela. Opa, isso aqui é parecido com o que eu fiz. Deixa eu falar também o que eu fiz aqui. E aí a gente começa a aprender uns com os outros. Então, essa transformação que a gente vive hoje, ela está pautada na tecnologia, mas o comprador, ele precisa, primeiro, como eu falei logo no início, entender quais são as competências básicas que eu preciso ter e ainda não tenho. E segundo, né, nas competências, os hard skills, né? E quais são os soft skills que o mercado está exigindo de mim. E isso eu vou usar toda a tecnologia que tem no mercado aí disponível, que está, ó, numa velocidade tão rápida, vou pegar isso e vai me ajudar a acelerar na minha carreira. Essa é a minha visão sobre a grande transformação de compras. Ricardo, fala um pouquinho aí para a gente ir fechando, são 9h13, para a gente, até 9h30, a gente ir concluindo aqui, porque eu sei que tem muito comprador que vai acordar às 6 da manhã, aqui, igual a mim, amanhã. Em Portugal, Ana, já deve ser quase meia-noite, né? Aqui já é dia 1º, já. Já é novembro em Portugal, turma. Já é novembro aqui. Já vou soprar caneta. Já, eu acho que o ponto principal aqui é o seguinte, Léo, assim, o esforço, né, essa dedicação que o Estratégia está fazendo para trazer solução boa, pautada em evidência, sempre importantíssimo lembrar, com a parceria aí com a Misa, então a gente com esse braço de consultoria forte, já colocando no mercado, já com alguns projetos aqui negociando para 2025. Gente, a visão é 2025, 2026 vai ser a transição. 2030, o mercado está todo diferente. 2030 não, 2026 já vai ser outro mercado. Sim, 2 anos, sim, com a com velocidade. certeza. E a previsão que a gente tem feito é o seguinte: compras vai acelerar agora nesses próximos 2 anos o que transformou nos últimos 10 anos.
e até 2030, o que transformou nos últimos 30 anos. Ou seja, fiquem de olho, vocês aqui, todos compradores, fiquem de olho na questão das competências básicas, né, o Strategic Sourcing. A gente está com aceleração voltada aí para isso, o projeto de mentoria. Por que, que a mentoria é assinatura anual? Não é mais 2 turmas que o Léo fazia Ah, sim, ali por ano. importante, importante. Mudou a mentoria. Isso é importante vocês falarem. Assinatura anual, porque está tudo mudando a todo momento. A única coisa que a gente sabe é que está tudo mudando. A gente está acompanhando isso e ele é o desenvolvimento contínuo. A gente quer, quem está na mentoria aqui, bastante gente aqui online, obrigado pessoal aqui, já, enfim, mostrando, né, que o pessoal que faz a mentoria já tem uma visão diferente de olhar, de acompanhar tudo que está sendo discutido. Quem está fazendo a mentoria está participando agora nas aulas ao vivo, que acontecem quinzenalmente, de aceleração de Strategic Sourcing, estudos de caso real, discussão, discutindo em equipe, montando grupos ali já preparados, já separados, que não são só do grupo da mentoria, as pessoas estão se juntando. Porque em 2025 você tem que entrar sabendo Strategic Sourcing, sabendo o que é o comprador profissional, o que é o comprador estratégico, o que é a visão de negócios. Estava se falando aqui você conseguir apresentar seus resultados. Lembro até hoje, a primeira mentoria, a primeira turma que eu participei com o Léo me chamou na aula de apresentação, porque eu tenho meus 20 anos de comunicação, e falou, Ricardo, quer dar uma palhinha aí e falar para todo mundo? A primeira coisa que eu falei foi, Léo, eu falei para a turma, né? Eu apontei para o Léo, mas falei para a turma. Léo, a turma toda ficou se prendendo ao que estava escrito em slide. Cadê você ter autoridade em entender o que você está defendendo e analisando naquela questão? Não é o slide que vai te salvar. A gente fez aqui essa discussão toda sem slide. Eu lembro todos os números. O Léo lembra tudo que ele falou aqui da mentoria. A Ana for falar de consultoria, precisa. Pô, Nós quatro aqui, nós três, formos discutir aqui tudo de novo. A gente vai contar outra história, de outra forma, mas a mensagem que a gente vai passar é a mesma. Você tem que ter uhum. essa autoridade. Isso é soft skill. Você tem a autoridade que você está falando. Você tem que conseguir argumentar por que, que a área de compras é relevante, por que você está fazendo aquela recomendação de determinado fornecedor, item, estratégia, tudo mais. Pensar na estratégia de compras sem precisar de um slide. Foi esse o ponto que eu trouxe. Aí a gente traz a Ana aqui para falar de consultoria. Eu não sou comprador, eu escolhi a área de compras para trazer um modelo de desenvolvimento pessoal, porque eu não coloco como mentoria, curso, aula, cada um coloca sempre tentando limitar ali, né, as funcionalidades. E a gente está trazendo um negócio para vocês que é uma assinatura que entrega tudo isso de teoria, tem, mais as aulas ao vivo, porque é importante essa discussão ao vivo. A última aula foi fantástica, estudo de caso real. E está trazendo o braço de consultoria, porque é uma demanda. A demanda é muito específica. Vou falar de novo o que eu falei no início. Eu estou com a Ana, aqui eu não cheguei hora nenhuma para a Ana, Ana, a gente precisa de um preço para que tal empresa pediu. Não, o projeto de transformação que a empresa está passando é esse. Cresceu 2.000% no último ano, empresa de construção civil e tudo mais, e tem não sei quantos compradores, mas há um ano tinha metade desse número de compradores, e agora eles estão implementando também, eles querem uma política de compras, eles precisam disso tal, mas o que, que a gente vai oferecer para eles para melhorar a área? Porque se a gente oferecer para eles o que a gente está pensando, o que a gente conhece, que funcionava até 2 anos, quando a gente acabar o treinamento, que é do final de 2025, acabar a implementação da consultoria e tudo mais, e o treinamento, né, que aí vai acompanhar o processo, vai estar tudo diferente. Vocês estão fazendo curso, vocês estão buscando curso, buscando implementar strategic sourcing. Obviamente é muito importante ter essa literatura, né? Mas vocês estão buscando coisas que talvez daqui a 2 anos não vão funcionar. Então, a mentoria de estratégia de compras, o modelo da plataforma, ele veio com uma assinatura contínua para isso. A gente está agregando agora esse valor da consultoria com a Misa Consulting. Aqui, a Misa, eu conheci a Misa de indicação que eu via nos grupos de WhatsApp antes de eu conhecer o Léo. Eu via lá a Misa Consulting, precisa de consultoria, tal, vamos lá saber quem que é a Ana, da Misa Consulting e tal. Aí o Léo virou para mim, não, tem uma parceira aqui de consultoria que a gente indica e tudo mais.
E aí, quando a gente montou a plataforma, falou, a gente tem isso tudo aqui dentro do Estratégia de Compras, porque estamos pensando em estratégia. Compradores que são assinantes da estratégia de compras. Vai entrar em 2025 todo mundo dominando Strategic Sourcing, gestão de contratos, o básico de compras, todos os RF, tal, né, o interno de compras, o interno. Cara, outra coisa, né, aquela coisa que pessoas pedem por categoria. Quanto mais você dominar, melhor. E nossa visão é entrar, formar bons profissionais, entrar nas áreas de compras e ajudar as empresas a passarem por esse processo de transformação. Ricardo, É isso aí, Léo. e muito bom a gente até deixar claro por que mudou o conceito de mentoria do Estratégia de Compras de 4 anos para cá, que, pô, eram 2 turmas por ano, mais ou menos 20 alunos, para poder ter um trabalho muito coeso ali junto com os alunos, que, pô, era R$ 2.400, R$ 2.500 por aluno para 4 meses, e a gente chegou num formato que hoje todos os cursos de estratégia de compras, todos os cursos estão disponíveis numa plataforma para vocês assistirem quando quiserem, e continua tendo as mentorias ao vivo, e quando continua tendo palestras com grandes nomes da área de compras que eu convido para estarem com a gente, e são os alunos que pedem os temas, eu vou trazendo, e continua tendo aula toda semana, seja disponível na plataforma, com exercícios e etc. Né? E outro ponto importante que é muito, muito vital para que vocês tomem a decisão de fazer a transformação na carreira de vocês agora. Falamos de tecnologia que está transformando compras. Só que até 2026, a gente tem alguns fatores locais e internacionais que vão mexer com a economia do nosso país, diretamente com a área de compras. A gente tem 2 grandes guerras midiáticas acontecendo, Oriente Médio e no leste europeu. Essas 2 guerras vão acabar. E esses países precisam se reconstruir. O que vai acontecer? O Brasil é fornecedor de commodity. Como é que a nossa empresa vai se virar para ter o que ela precisa no Brasil em condições de custo-benefício? Quem é que vai tomar a dianteira para essas negociações? Então, tem tecnologia, eu tenho conflitos geopolíticos que estão acontecendo que vão mexer com a gente 25 e 26, que essas guerras vão acabar. Eu tenho, logicamente, eleição no Brasil, que vai mexer com a economia daqui de alguma forma ou de outra, na manutenção da forma como é tratada ou não. E eu tenho, naturalmente, o mundo já está dizendo isso para a gente e já está acontecendo, que a gente chama de desglobalização, que é a migração das empresas que um dia foram para os tigres asiáticos, para a China, voltando para os seus quintais. Onde o Brasil pode se tornar um desses grandes quintais, como é o México hoje. É só para vocês terem uma ideia de que, na mentoria, a gente não fica no básico. E esses assuntos que eu estou trazendo são assuntos do dia a dia, que eu preciso levar para os meus alunos da mentoria para que eles tomem decisões estratégicas na empresa. Se tornem profissionais relevantes dentro de uma mesa de negociação com seus gestores, com seus pares. Porque é informação. Imagina vocês levarem informações como essa dentro da sua empresa, entendendo o mercado. Fala, opa, pô, Silvia, gostei do que você falou. Fala um pouquinho mais sobre isso. Acho que isso vai atingir a nossa empresa, ou vai atingir um fornecedor. A gente vai ter que migrar para ali e para cá. Por isso que a forma como a gente tratou a mentoria de estratégia de compras, de uma forma mais longa de assinatura, onde vocês têm acesso a tudo que já foi realizado, está sendo realizado durante um ano, é a forma de você ter uma formação contínua. E você vai passar por essa transformação, né, por essa onda, não por baixo dela, né? Nem tomando caixote, quando a gente fala o Rio. Vai passar surfando, que você vai ter todos os subsídios de pessoas realmente interessadas no seu desenvolvimento profissional. Turma, eu deixei um link aqui no chat da mentoria para profissionais de compras. Acessa lá. Aquilo que era R$ 2.500 para 4 meses de mentoria, hoje está saindo por R$ 129,90 por mês, assinatura anual, e você daqui em 2 cliques, né, você já tem acesso a todos os cursos do estratégia de compras, como Strategic Sourcing, técnicas de compras, negociação,
método Harvard de negociação, gestão de contratos, inteligência emocional, soft skills, e agora a gente está lançando de liderança e gestão de pessoas, e para o ano que vem a gente já está prevendo inglês para compradores, Excel para compradores, Power BI para compradores, e muito mais está chegando para o ano que vem, e você estando, sendo assinante, você já vai receber isso tudo dentro da sua assinatura, além de todo o apoio que a gente tem nos nossos grupos de WhatsApp exclusivo dos alunos. Beleza, turma? Dado o recado, Ricardo, dado o recado, Ana, façam suas considerações finais para a gente ir voar. Fala Tudo aí, Ana. certo. Obrigada aí, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E vamos que vamos. É Vamos isso. voar, vamos voar. E, pessoal, obrigado a todos que estiveram aqui presentes. E, Léo, Ana, estamos juntos nessa transformação, viu?